Estamos começando mais um episódio aqui na ADCast, do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus Mistério Belém, em Piracicaba. Direção-geral, Pastor Presidente Irineu Lima Pereira. Estamos com um prazer imenso em receber hoje a Camila Ferreira, neuropsicóloga, mãe e também esposa, congrega na Igreja da Assembleia de Deus, ali em Limeira. E nós chamamos, né, a convidamos para falarmos acerca de família. Mas antes, você pode se apresentar, Camila, falar um pouco da sua relação com a psicologia. É um amor, é uma vocação? Conte pra gente. Primeiramente, quero agradecer, né, por esse convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que é um espaço de confiança, né? Então, eu agradeço pela confiança depositada. Assim, é um testemunho eu ter entrado na faculdade, né? Eu orava a Deus, Deus, eu quero entrar numa universidade, né? Era um sonho ousado, porque eu sou de Curitiba e tinha apenas uma universidade que eu poderia entrar, que era a Universidade Federal do Paraná, de acordo com as condições que os meus pais, né, poderiam me bancar, vamos dizer assim, porque era uma universidade pública. Então eu pedia muito a Deus: "Deus, eu tenho esse desejo". E a psicologia veio por o interesse de conhecer mais o cérebro, de estudar neurociência, de poder realmente ajudar outras pessoas, né, de entender mais esse universo, emocional, né, das relações. Então, quando Deus me colocou lá dentro, foi um presente, assim, muito além do que eu podia imaginar, né. Meus pais sempre incentivaram muito os estudos, apesar deles não terem concluído os estudos, né. Uhum. Então, para mim, assim, foi realmente uma oportunidade que Deus colocou nas minhas mãos, e eu sou realizada enquanto neuropsicóloga. Eu vejo que foi realmente Deus que foi encaminhando as áreas, porque a psicologia tem muitas áreas, né. Uhum. Então eu sou muito feliz de seguir essa carreira, essa profissão, que é também uma missão, né, que a palavra diz, né: "Tudo que nós formos fazer, que a gente faça o melhor, como se fosse para o próprio Deus", né. Maravilha. Camila, você comentou sobre essas vertentes da psicologia, né, que muito auxilia, acredito, na terapia, nos acompanhamentos, junto para com os pacientes. Mas fala para mim acerca da neuropsicologia. É muito diferente de um profissional só formado na psicologia? O que isso traz de valor numa questão de tratamento, de acompanhamento? A neuropsicologia, ela é uma especialidade da psicologia reconhecida pelo Conselho Federal, né, de Psicologia, que busca entender a relação de quem nós somos com o cérebro que nós temos. Então, a neuropsicologia entende que o nosso comportamento é fruto dos nossos processos cognitivos, mentais, das questões químicas, das conexões entre os neurônios, desse desenvolvimento, né, neuropsicológico. Então a neuropsicologia, ela tem um olhar, muito ligado à neurociência. Ela é uma das neurociências, porque a neurociência ela se divide também em diversas abordagens, e ela agrega muito na investigação de diversos diagnósticos, seja na infância, na adolescência, na vida adulta ou até mesmo os idosos, né. E como que a gente auxilia nesse diagnóstico ou chega realmente num diagnóstico?
através da aplicação de testes psicométricos, da observação clínica, através de inventários, escalas, que a gente vai comparando esse sujeito, essa pessoa, com outras pessoas da mesma idade, mesma escolaridade, para ver se ela está dentro do esperado para sua idade, ou ela tem um desempenho além, ou um desempenho que revela um déficit cognitivo, emocional. Então, a neuropsicologia, ela busca uma avaliação quantitativa, né, psicométrica, realmente para avaliar essas funções de memória, atenção, inteligência, raciocínio, funções executivas, e também tem o raciocínio qualitativo agregando tudo isso, para que a gente possa ou formular bem uma hipótese diagnóstica, porque tem alguns casos que precisam de equipe multidisciplinar para fechar o caso, ou realmente conseguir fechar o diagnóstico daquela criança, daquele adulto, né. Então é uma das especialidades que mais recebe encaminhamentos de psiquiatras e neurologistas, porque a gente ajuda muito nesse processo diagnóstico. Porque, na psiquiatria, na neurologia, a maioria dos transtornos, das doenças, né, não se tem, não é igual fazer um exame de sangue e ver se está reagente para alguma coisa, a gente não chegou nesse nível, assim, de praticidade para Uhum. fazer um diagnóstico. Os sintomas são muito parecidos entre si, então precisa de uma investigação aprofundada mesmo, cada caso é um caso, para a gente entender realmente o diagnóstico daquela pessoa. Uau, que maravilhoso, fantástico. E o Senhor ele nos concede, né, essa graça da ciência e do Sim. saber para uma ferramenta de auxiliar, né, as pessoas que dependendo do transtorno ou até mesmo da comorbidade, eu acredito que seja esse nome que a Uhum. pessoa esteja sofrendo, de auxiliar no tratamento, para melhora, Com sempre para certeza. melhora. Você comentou muito sobre família no início, falou sobre seu pai, sobre sua mãe. A gente vê que você fica emotiva quando fala, né, e com um carinho muito imenso quando fala acerca de família. Eu acredito que para você chega muita demanda de familiares, né, família, pai, mãe, quem sabe às vezes avós, se são os tutores ou tios, a respeito de uma criança que foi encaminhada ou por um psiquiatra, ou até mesmo uma pedagoga, ou até mesmo um olhar do próprio pai, da própria mãe, que procura auxílio psicológico. Uhum. Eh, qual é a importância de como pais cristãos, agora falando para nós, né, sobre como Uhum. igreja, de termos também esse olhar de cuidado para com o nosso filho, caso esse filho esteja demonstrando alguns sinais de que nós precisamos de um auxílio de um profissional para um acompanhamento numa questão emocional, por exemplo. É fundamental, né, essa procura, de ajuda, porque nós temos as nossas limitações, né, por mais que a gente eu sou mãe, eu sei que a gente busca dar o nosso melhor, uma preocupação com a educação, com a rotina, com o desenvolvimento, mas todos nós temos falhas e limitações. Quando a gente chega, por exemplo, na fase da adolescência, né, que muitas vezes a comunicação entre pais e filhos não é tão simples assim, muitas vezes esse adolescente ele precisa de uma terceira pessoa para se abrir, para colocar suas questões, ou às vezes os pais eles não estão entendendo o contexto daquele comportamento, por que aquilo está ocorrendo, e não entendem como atuar, como, né, agir. Então, esse atendimento psicológico com criança e adolescente também vai ser um atendimento auxiliando esses pais, fazendo uma psicoeducação com esses pais, para ajudar nas habilidades parentais, para ajudar na dificuldade que a criança apresenta, para às vezes rever essa rotina que ele tem, que pode estar gerando esse comportamento, porque muitas das vezes, né, a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos e precisa de uma ajuda nesse sentido. Vou dar um exemplo assim muito simples. A maior parte dos adolescentes estão em privação crônica de sono, né? Eles têm uma tendência a dormir mais tarde e gostam de acordar mais tarde. Só que a maioria estuda de manhã, né? Então eles precisam dormir um pouco mais do que o adulto, mas querem dormir mais tarde e precisam acordar super cedo para ir para a escola.
algo tão simples como o sono afeta diversas áreas deles, cognitivas, físicas e emocionais. Uhum. Então, até se acidentar mais numa educação física pode ser decorrência de Uau. noites mal dormidas. E eu lembro muito do relato de uma psicóloga falando que ela tinha um paciente que ele começou a ter ideação suicida devido à privação crônica de sono, né. Então, às vezes, assim, uma coisa tão simples que poderia, assim, através de uma psicoeducação sobre a importância da higiene do sono, poderia melhorar essa saúde mental dessa criança, desse adolescente, né. Porque muitas vezes a gente falta conhecimento. A palavra fala, né: "Meu povo perece por falta de conhecimento". Então a gente precisa, sempre com toda certeza pedir discernimento de Deus, né, do Espírito Santo, mas também, não deixar de buscar, né, esses conhecimentos que Deus também usa os profissionais para nos ajudar nessas questões. Muitas infelizmente ainda tem muito preconceito, né, não vou dizer que não se tem, né, muitas vezes as pessoas veem o psicólogo para louco, né, para quem tem problema, mas eu gosto da frase, assim, que todo mundo tem problema, Quem não tem, né? né, mas que vai para o psicólogo quem quer resolver esses problemas, né. Então eu acho que tem melhorado, avançado muito esse estigma sendo quebrado da psicologia, eh é lógico que eu tenho certeza que as famílias elas vão se sentir mais confortáveis indo num profissional que tem os mesmos princípios e valores que a família acredita e segue, né. No caso aqui a gente está falando de famílias cristãs, com princípios e valores bem específicos, né. Então, nada impede, né, da família também ter essa busca por pessoas que ela sinta confiança, porque o psicólogo é um profissional que precisa ter vínculo de confiança para que o tratamento dê certo. Se a família não se sente confortável, se o adolescente não cria vínculo, se a criança não, né, não se abre, não se sente, livre para expor as suas questões, o tratamento fica truncado e não anda para frente. Eu não sei se eu respondi bem a sua Uhum. pergunta, mas assim, é de suma importância a gente não ter esse não ser fechado, né, entender que sim, tem muitos casos que de diversas formas vai ajudar essa família a evitar, assim, sabe, trabalhar na prevenção, também não vamos deixar o caso entrar o adolescente, a criança entrar numa depressão grave, num Uhum. transtorno de ansiedade. Às vezes a agitação não é falta de educação, às vezes pode ser um TDAH ali, né, Uhum. que se não bem tratado vai gerar baixa autoestima, vai gerar diversas consequências para aquela criança, para aquele adolescente, né. Então a gente precisa, assim, ter essa abertura e buscar ajuda quando necessário. Maravilha. No caso, eu também sou mãe, né, tenho uma menina de 17 anos, uma menina não, né, uma moça. Se fosse meu esposo, ele falava da uma dor no peito, né, que eu já tenho uma moça dentro de casa, e o menino de 9 anos, né. Então a gente parece que cada fase é um desafio na educação dos filhos. Nós temos Sim, um fundamento basilar, que é a Bíblia Sagrada, que nos direciona na educação cristã, sim. mas parece que nós vivemos tempos cada vez mais desafiadores como pais. Eles Uhum, têm acesso a muitas informações, uhum. tanto na escola quanto nas questões das redes sociais, ou acesso, a gente tem a IA agora que é um clique, né, criança não precisa nem digitar. Sim. Fala a voz lá, vem tudo. E eu percebo que os argumentos com os filhos, parece que a gente acaba ficando sem argumento, eles estão muito argumentativos, né. Então, O que que você nos direciona como profissional e cristã, nesse desafio pós-moderno que nós temos na educação cristã para com os filhos, não é? uhum. Parece que eles estão recebendo muitas informações que muitas vezes nós não temos, né, e como nós, diante de muitas outras informações que também recebemos, hoje a gente ouve muito sobre a disciplina positiva, Uhum, e tem outros nomes também sobre educação, para nós aplicarmos com os nossos filhos. Há muitas críticas também uhum, acerca dessas opções educacionais, uhum. que pode deixar um pouco perder uma questão de autoridade para com o filho. E muitas vezes nós mães, ou eu acredito que os pais também, diante de todas essas informações que recebemos, diante dos desafios da pós-modernidade,
na educação dos filhos, nós ficamos perdidos, não Uhum, é? Eu creio que a Bíblia já nos norteia em muitas coisas, uhum. mas qual o cuidado que nós temos que ter diante de todas essas coisas que estão nos cercando? Seja a criança, não é? Que o alvo aqui é a criança e o adolescente, e seja o nosso lado de maternar e do pai também. Muito boa essa pergunta. Eu acho que uma palavra para resumir é estudar, não tem para onde fugir, né. Se a gente quer estar preparado para conseguir realmente entender como educar os nossos filhos, a gente precisa se munir, a gente precisa aumentar o nosso conhecimento, né. Eu lembro quando eu estava grávida da Gigi, eu buscava livros, né, de maternidade também, de gestação, sobre o parto, as fases, porque a gente precisa dessas informações. E eu entendo justamente isso que você está falando, porque e esse filtro, né, o que que é realmente viável ou não à luz da palavra de Deus. Eu estou muito curiosa, mas tive muito boas referências de um livro que chama Criação Bíblia Compatível. Eu acho que é esse o título. Então, assim, eu imagino que seja, bem direcionado para a palavra de Deus, sabe. É da Eu tenho esse livro, você eu tem? tenho. A autora é a Tati, se eu não me Isso engano, mesmo, né. ela mesma. E nossa, eu quero muito ler esse livro, tá na minha lista lá de próximos. E tem um outro também que é eu sou meio ruim de gravar às vezes os nomes, mas acho que é Mãe Urso, Apologética, em defesa da fé, Ok. né. Então é para a gente conseguir você tem uma criança de 9 anos, você precisa ter argumentos para explicar defender a nossa fé, por que que a gente acredita que foi Deus que criou o mundo e que não foi a evolução, né. Então a gente precisa, não dá para só falar: "Porque Deus quis e pronto e Isso acabou". funcionou com a nossa criação, né. É. E agora a gente precisa, né. É lógico que as coisas a gente consegue explicar pela razão até um certo ponto, né. Só que o problema é que a gente nem chega nesse certo ponto, a gente já quer, né: "Ah, não vem com essa pergunta, não Uhum, sei", porque às vezes a pessoa começa ela mesma: "Meu Deus, eu não sei defender a minha própria uhum. fé", né. Acho que até o apóstolo Paulo fala pra gente, assim, defender, falar sobre a nossa fé, não perder as oportunidades, né, pra dizer o porquê a gente crê em Cristo, né. Então, a gente precisa estudar, né, a gente precisa estudar e entender que não é porque tem um profissional, um psicólogo, um psiquiatra dizendo algo, né, porque às vezes usa a sua figura de autoridade enquanto profissional, que aquilo realmente é válido, né, que aquilo realmente é ciência também, porque tem muitos profissionais que fazem comentários pessoais ou criam as suas teorias que não estão provadas, né, não estão fundamentadas, porque o processo científico também ele é muito rigoroso para algo ser dito como um fato, como uma verdade, né. Até a própria teoria da evolução, por mais que eles tragam que tem diversos indícios, eles ainda chamam de teoria da evolução, né. Então acho que é importante a gente ter esse discernimento, não é porque é um psicólogo, não é porque é uma pedagoga, não é porque é um psiquiatra, né, ou um coach de habilidades parentais, que eu vou aceitar aquilo como real e possível, né. Uhum. Então acho que isso é um ponto importante. Na verdade, se a gente for consumir as coisas da rede social, a gente vai ver que um fala uma coisa e o outro fala uma outra coisa totalmente contrária, né, porque não existe um consenso nos especialistas. Então quem que pode nos dar o norte, a luz? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo nos orientando e nos guiando nesse caminho, né. Porque por nós mesmos também a gente não consegue. Às vezes também esses até um pouco que eu vou falar hoje com as mulheres, com as mães, às vezes nessa ânsia da gente Acertar, né. acertar, parece que a gente está depositando a responsabilidade total do sucesso da criação dos filhos em nós. Uhum. Como se nós fôssemos as pessoas determinantes, e daí tira Cristo, né, tira Do o centro. que é do Uhum. centro e de que: "Não, Deus, assim, eu preciso do Senhor, eu não consigo sozinha", né. Então assim,
Eu sou das pessoas que amam ler, que ama estudar, que realmente li um livro 9 meses lá da doutora Januse para entender sobre a gestação e o parto, fazia pergunta para o médico, falava: "Eu não tenho que tomar tal vacina, eu não tenho que fazer isso". Então isso foi muito bom, só que chega um momento que a gente sabe que o nosso conhecimento tem uma limitação. Uhum. E isso é bom, porque a graça do Senhor vem e complementa aquilo que a gente não conseguiu atingir, né. Então, busque o conhecimento, mas não com intenção de que se eu aplicar a técnica X, Y, Z, o resultado vai ser tal, né. Acho que esse cuidado que a gente precisa É, tomar. porque lidar com vidas não é uma matemática, Não, não é uma ciência exata, né. é, Existem situações que vão acontecer parecidas, sim, porém situações diferentes, divergentes e que vai demandar de cada um de nós um posicionamento, uma postura diferente, até mesmo sim, de mães com os mesmos filhos na mesma faixa etária. é, Eh, eu digo assim, né, que se nós olharmos para nós mesmas como mães, nós nunca vamos ser suficiente para os nossos filhos, sim, mesmo tentando acertar. Mas a gente tem um auxiliador que está a todo momento ali, disponível para nos é, ajudar, que é o Espírito Santo. E às vezes a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo, né? A sim, gente quer fazer a obra no coração dos nossos filhos é, e a gente precisa contar com as orações diante dos desafios que os nossos filhos estão sofrendo. sim, A minha filha está em ano de vestibular. E eu já ouvi relatos de mães, amigas, até mesmo algumas que me seguem no Instagram, orando para que os filhos não passem nas faculdades públicas, nas universidades federais. Eu acredito que isso seja uma preocupação genuína, sim, porque ela tem medo, né, uhum, de repente, um filho entra de uma forma e sai um filho totalmente diferente por conta das ideologias. O que uhum, que você orienta essa mãe, né? O que que ela pode fazer de preventivo. uhum, Claro, contando com o auxílio do Espírito Santo, porque uhum, certamente ela vai errar uhum. durante a jornada dela com a criança e com o adolescente, mas se ela conta com o auxílio do Espírito Santo e também buscando o conhecimento necessário e dentro das limitações dela, o que que ela pode estar fazendo, né? Trabalhando com essa criança, trabalhando com esse adolescente, para que ela não tenha esse receio, porque o filho, em um momento, a flecha vai ser lançada. Não vai Sim. ficar com a gente debaixo das nossas asas. Apesar Uhum. que esse é o desejo de muitas de nós mães, né. O É. que que você nos aconselha, Camila? Eu não tenho essa dor, Uhum. mas eu tenho uma preocupação que ela vai sair de casa. A gente ora para que ela saia de casa, para que ela tenha experiência, para que ela cresça profissionalmente, Uhum. se assim o Senhor permitir. Mas eu percebo essa dor das amigas, essa dor das mães, né. E Uhum. então que conselho você dá para direcionar essas mães, para que elas se Uhum. sintam um pouco mais leves também? Uhum. A gente não consegue criar uma bolha, né, que a gente está no mundo, né, então em algum momento esse adolescente, essa criança vai entrar em contato com opiniões diferentes, com pessoas diferentes, né. Por mais que a gente gostaria, né, isso que você falou de estar debaixo das nossas asas e proteger contra qualquer coisa que seja um desvio do caminho do Senhor. Eu não oraria para que Deus não deixasse passar, né, mas eu oraria para que Deus colocasse a minha filha, os meus filhos, num lugar onde o Senhor preparou para eles estarem. E eu oraria para que a fé deles amadurecessem antes de entrar nessa universidade, nessa faculdade, que eles não só conheçam o Senhor de ouvir falar, mas de ter experiências com o Senhor. Eu sei que, infelizmente, é uma realidade sim, pessoas que entram na faculdade e se desviam da fé, né, por não ter muitas vezes uma maturidade espiritual, uma experiência com o Senhor. Eh o que me ajudou muito na universidade é que a gente tinha um grupo de era interdenominação interdeme in ah, eram várias i Interdenominacional. isso. Eram várias igrejas, até tinha um colega meu que veio de Piracicaba e foi para
foi para Curitiba fazer direito, e eram várias igrejas e a gente se reunia e fazia um culto, né, e era aquilo muito gostoso, e a gente já percebia também uma perseguição de alguns grupos, se eu colocava um cartaz, vinha alguém e rasgava o cartaz, Uhum. então tem toda uma pressão mesmo, né. Mas a gente precisa por isso que a base em casa, né, um culto doméstico, o exemplo dos pais, essa questão da gente estudar para poder argumentar o porquê nós cremos, né. Então não é um culto não é um servir a Deus apenas de domingo, mas é um servir a Deus integralmente, né, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, né. Então, eu entendo a preocupação delas, mas a minha oração seria diferente, né. Deus coloca o meu a minha filha num local que o Senhor preparou, guarde ela, blinde ela, renove a mente dela, né, porque enquanto a gente está aqui, a gente está suscetível a tudo isso, né. Mas eu sou, né, estudei numa excelente universidade, tinha sim muitas questões de ideologia, mas não era só isso também, Uhum. tive excelentes professores que me prepararam, a neuropsicologia, minha base foi dali. Então, não dá para saber, né, É. é só vivendo, Uhum. né, A a gente ansiedade falando dessa mãe, né. Perfeito. E desde pequeninos, ensiná-los Isso, a reter o que é bom, sim, né, e serem luz, com independente do certeza. espaço que eles possam estar. Para nós terminarmos, é uma pena, porque eu acredito que a gente teria muitas perguntas para lhe fazer e com certeza seria uma bênção. Fale um pouco para a gente acerca da relação pai e mãe, porque às vezes a gente vê uma mãe muito presente, um pai ausente, e às vezes a mãe não deixa o pai também fazer o papel do pai, ou vice-versa. Qual que é essa importância da presença da maternidade e da paternidade na estrutura basilar desse filho, não só no espiritual, mas também na questão da saúde mental? É fundamental, né, porque são papéis diferentes que ambos estão, né, executando, e como você falou, às vezes a mãe, no intuito de querer que as coisas saiam exatamente da forma como ela, né, eu coloquei hoje a minha filha para dormir antes de vir para cá, porque eu sei que meu marido iria ter mais dificuldade para colocar ela para dormir. Uhum, Mas se acontecer dela acordar, também não vai ser o fim do mundo. Várias vezes ele conseguiu pôr ela para uhum, dormir do jeitinho dele, hum. né. Então, assim, essa coisa de as coisas têm que ser do meu jeito, muitas vezes priva o homem de conseguir criar uma relação com os filhos, né. A gente é orientado hoje em dia, por exemplo, o pai ser o que dá o banho no bebê para ser o momento para a mãe ter o descanso, já que a Uhum, amamentação tá, né, uhum. nela e o dia todo muitas outras demandas que acabam sobrecarregando ela. Então, ter esse espaço para o pai é muito importante também, né. A figura tanto do pai e da mãe, a importância de ter também uma unicidade na fala, né, essa coisa de não discordar na frente da criança, né, não sobressair: "Não, não interessa o que sua mãe disse, vai poder sim ou não pode não", né. Então essas coisas porque a criança ela pega tudo Ela muito rápido, né, percebe. ela E não percebe. fica aquela coisa também: "Vê com a tua mãe", né? Também é algo, né, esse pai também tem que ter presença, né, Perfeito. então é importante tomar esses cuidados, mas quando você começou a falar, eu me lembrei de um estudo que fala o quanto quando o pai está firme na igreja, é um impacto maior para que os filhos permaneçam na Ah. igreja do que a mãe estar. Não que seja uma relação, que realmente vai acontecer isso, Uhum. mas a probabilidade dos filhos se engajarem na igreja é maior. Então isso mostra que realmente o homem é o sacerdote do lar, né. Então os pais eles precisam incentivar e não depositar só na esposa, né, esse papel de educar os filhos no caminho do Senhor, mas que ambos possam juntos, né, cumprir a sua missão, o seu papel. Só para concluir, já que a gente está encerrando, eh a habilidade parental, os estilos parentais, eles precisam ter um equilíbrio entre afeto e disciplina. Nem muito afeto sem disciplina, nem só disciplina sem afeto, nem não ter disciplina e não ter afeto, que daí seriam os pais negligentes, né. Então teria que ter um equilíbrio, você tem afeto, mas também tem disciplina, né, é o estilo autoritativo que a gente chama,
que é diferente do autoritário, né. Então, esse estilo, de educação precisa estar bem conversado entre os pais e a gente precisa ceder. Nem tudo precisa ser do meu jeito e nem tudo do jeito do meu esposo. E assim a gente vai dando o ritmo à música da criação dos filhos no nosso lar, né. Mas com certeza a participação de ambos é fundamental, faz toda a diferença. Ficamos agora, então, com esses direcionamentos maravilhosos da Camila Ferrari. Camila, você quer deixar o seu Ferreira, Camila Ferreira, Isso. perdão, o seu arroba do seu Instagram? Sim, o arroba é arroba neuropsicamila, né, eu tô lá, volta e meia eu gravo algum vídeo, alguma explicação que possa ajudar mais famílias a entender alguma condição, algum transtorno, né, e também, muitas vezes, quando Deus coloca alguma mensagem no meu coração, eu compartilho lá também com os meus seguidores, É vai ser um coisa prazer. de Deus, né? É, isso mesmo. Siga a Camila e aproveitando, siga também as nossas redes sociais e também o nosso canal. A gente fica por aqui, espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo episódio.